Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар, как всегда в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Готов ответить на ваши вопросы. Лайтман. Интересная ступень возвышения в пути каббалиста. Esse é Simeon, nosso entrevistador. E o tema de hoje é os graus do caminho dos cabalistas. Nós temos uma maratona hoje, maratona de união. E com respeito a esse tema, nós temos perguntas pessoais. Yuri pergunta, por favor, compartilhe o que significa a percepção do mundo, a relação com outras pessoas. O que é isto? O Rav. Ser um cabalista significa ter uma vida dupla. E estar num tipo de relação com eles que te rodeiam, quer dizer, família, os estudantes. E, por outro lado, é o seu contato interno com essa força superior, e esse contato interno somente se sobrepõe a tudo o que sentimos nesse mundo. No entanto, todavia temos que viver em dois mundos e constantemente realizar o estado interno com o Criador e também estar em contato com o mundo circundante. Esta é a vida de um cabalista, é uma vida dupla. Como disse Simeon, sim, esse filme que vimos é super. Não me recordo desse filme, disse o Rav. Simeon. Então já havia esse espião que entra e leva a pessoa deste mundo e divide em dois mundos e vive uma habitação oculta. Bom, outra pergunta. Por favor, descreva os estados da vida e temos que receber uma resposta. Vivemos através desses estados e nasce a pergunta sobre o propósito da vida e então descobre um grupo, um mestre, quer dizer, pode levar 20, 30 anos. Quando a pessoa tem 5 ou 10 anos somente, ela faz essa pergunta, mas quando ela encontra um mestre, já tem uns 35 anos, por exemplo. Então ele começa a entender o que significa realizar essa pergunta. Ou pode levar até um pouco mais, 15 ou 20 anos. E sim, nós levamos 25 ou 30 anos, um período normal de desenvolvimento normal para entrar no mundo superior. Depende de quando esse processo começa. E logo ele continua adiante. E logo ele continua em seu caminho. Simeão. E a raiz da sua alma é importante de Simeão, Rav? Sim. Então não haveria começado. E o tempo que está neste processo depende de quanto o sistema está necessário para que ele corrija. O sistema determina a pessoa é uma pequenina parte do sistema e determina o seu papel nesse mundo e seu avanço e seu objetivo. Há quantos anos ele vai passar entre... Não, diz Rav, ele pode fazer o que está em seu poder e o resultado não depende dele, Moshe. Podemos dividir isso em diferentes etapas, como entendimento, conhecimento, a percepção. Sim, diz Rav, conhecimento, entendimento e obtenção espiritual. Qual é o processo mais longo, diz Moshe? Rav,
O processo maior, mais longo, é o princípio, é o ponto mais amplo. Depois vem as realizações e a obtenção espiritual, que a pessoa recebe de sensações, entra em todas as facetas, os detalhes. Assim é como a realização do sistema acontece quando a pessoa conhece o Criador. Um dos seus primeiros livros que você escreveu em 93, e você começou a estudar com seu professor em 78, creio, somente em poucos anos. A pessoa pode escrever um livro sem ter obtenção espiritual. Quando eu escrevi meu primeiro livro, não estava em uma obtenção espiritual, em um alcance espiritual já apropriado para ter uma visão mais ampla. Tateava somente, era um alcance internalizado. A pessoa não tem esse alcance espiritual total. Era uma relação pequena, não era uma revelação espiritual. E quantas pessoas vieram através desses 3 livros? Era uma revelação, esses 3 livros. Era muita gente, Rav. Sim. Além disso, eu também estava escrevendo sobre o que eu sentia, o que eu estava revelando. E isto é importante. E a forma em que isto foi revelado a mim foi uma ordem. Eu analisava a ordem como era simples a minha impressão dentro de mim mesmo. Rabash não estava aí nesse processo, nesse tempo. As impressões sobre as fontes que estavam Baal Sulam. E depois eu escrevi essas impressões. Simeão, e depois terminou seu 4º livro. Sim, diz Rav, o 4º livro veio do meu alcance espiritual. Baal Sulam escreveu durante 30 ou 40 anos. Quando começou a escrever aos 20 anos, sua obtenção espiritual também mudou gradualmente. Não quero julgar sobre pessoas assim, tampouco os seus papéis iniciais, o seu desenvolvimento inicial era muito maior do que o nosso. Essa faísca inicial que você fala em sua descoberta espiritual pode vir a qualquer momento, não é mesmo? Sim. É uma revelação muito própria. Tudo depende da pessoa e do seu instante espiritual. Hoje eu não teria escrito tais livros, não seria capaz de ter esse alcance. Os primeiros 3 vieram com uma faísca especial. Havia impressões e sensações, obtenções e alcances. Eu não seria capaz de... era algo um pouco ingênuo até mesmo. Era um primeiro amor, vamos dizer assim. Agora eu não o faria. E o 4º livro se trata de que não há nada além dele. Sim, naturalmente. É o mais preciso. Eu escrevi depois da morte de Rabash. E isto foi depois de que havia estado já, uns 12 anos com ele. Passaram mais alguns anos, talvez um ano. E depois eu escrevi este livro, o 4º livro. Nikolai de Kiev está perguntando: os cabalistas analisam seus estados internos. Como eles assim fazem? Como esse entorno acontece? Como ele afeta? Em nada. Quando eu venho à classe matinal, você sabe, vocês podem ver em qual estado eu estou. Em que momento estou. Em qual momento estou com o Criador? Qual tipo de conversação interna eu tive? Que tipo de oração? Mama eu elevei. É evidente. É um grau totalmente diferenciado. Qualquer coisa que eu sinta neste mundo e o que eu compartilho com meus estudantes são graus totalmente diferentes e um não afeta o outro. Às vezes pode ser muito difícil de ensinar esta lição, porque a pessoa é pressionada. Tudo que a pessoa está fazendo é exercer uma pressão. Mas
Quando a pessoa usa o desejo dos seus alunos, a pessoa basicamente, praticamente realiza junto com eles. E tampouco eles sentem isto. Então, com relação a isto, eu deixo jogar. É mais fácil para mim. Eu lhe permito aos meus estudantes sentirem isto. Mas o que os estudantes sintam onde eu estou, talvez não seja tão possível essa precisão por parte do estudante. Todos os dias é a mesma situação. Um dia estou um pouco adoentado, mas eu tenho a mesma cara da impressão todo dia, não é mesmo? Você disse na classe matinal que é mais fácil para você ensinar os estudantes antigos do que os novos. Por quê? Sim, claro. Porque com meus alunos há uma linguagem comum que compartilhamos, uma percepção extra, características gerais, definições específicas. Por isso é mais fácil. Eu posso dizer uma frase e eles entendem de imediato o que eu quero dizer. E eu nem termino o que eu disse e eles já perceberam. Com estudantes novos, que são muito diferentes uns dos outros, é muito mais difícil essa conexão. E o que nos diz os cabalistas? Ele tem essa experiência nesse momento? Experimentou o passado? Sim. Ele sempre está preocupado. Eu posso mencionar, por exemplo, que eu tenho que ir comer pão na tenda. Não fico impressionado sobre isso, mas falo isto em Kabbalah, tenho que sentir, tenho que estar preocupado de sentir internamente, dividir sentimentos. Às vezes você nos fala sobre tendências em nosso mundo e eventos políticos e coisas assim. E coisa que nós precisamos em nosso mundo. Sim. Como nós aprendemos. Como nós saímos dessa crise global. Sim, quando nós falamos em sair da crise global, eu sinto internamente, eu sinto todas estas qualidades e todas estas percepções que nós imaginamos. Como pode você estar em dois estados simultâneos? Quando nós lemos um livro, quando nós lemos sobre a liberdade, o livre-arbítrio, como posso descrever e experimentar esses estados? Como posso lê-los? Tratamos de experimentar isto. Rav, bom, você tem que estar experimentando esses estados com qualquer livro de Kabbalah, qualquer coisa que tenha a ver com a correção do mundo. Por exemplo, falamos da conexão do mundo, como isto muda do neoliberalismo e a democracia. Estamos nos movendo a um novo estado totalmente de governo responsável. O que passa com Trump? Eu estou abrindo esses estados de estado muito sérios diante de mim, mas fisicamente ou geograficamente isso não se relaciona comigo e tampouco socialmente. Mas eu vejo que forças estão assumindo nossas mudanças. Você está conectado à raiz do problema como o egoísmo? Sim, exatamente, diz Rav. Exatamente. Não queremos falar sobre esse tema. Simplesmente o que eu quero dizer é que isto captura muito mais. E eu sinto como essas forças avançam a humanidade a fazer o objetivo, a tanger o objetivo. Quando você sente isso como uma pessoa regular, normal, ou algum órgão especial nesse sentido, onde você sente isso, Rav? Isso é dentro do meu desejo, né? Aonde está o meu desejo?
não está dentro do corpo em si do ser humano. Nós sentimos as consequências dos nossos desejos, digamos, a pressão, um pulso ou um movimento do sangue são consequências, signos externos do desejo. Outra pergunta de Moscou. Como cabalista, você sente o corrigir dos seus estudantes? Não, diz Rav, eu não me envolvo nisto. Frente a mim, eu tenho, digamos, 500 estudantes, em média. Eu tenho talvez 500, mas não posso sentir a todos. Há uma adição totalmente diferente diante de mim e eu tenho que sentir esta vasilha, este vaso geral. E tem que atingir esse objetivo, e assim eu trabalho. Quando cada um se conecta a este vaso geral, que essa pessoa está comigo na classe matinal, então a classe matinal se chama a classe, em hebraico shiur, medida, uma medida, shiur. Esta é a tradução do hebraico, uma medida, onde a pessoa pode conectar-se entre eles. E nessa medida, eles recebem o que eu coloco dentro deste vaso. O Criador tampouco nos vê, vê os indivíduos, nos vê como uma pequena célula de todo o universo. Não importa, diz Rav, cada célula é individual, mas o Criador sabe com relação a ela. E eu sei que tenho milhares de células, mas não distingo uma da outra. Morrem ou nascem. Não, diz Rav. Não, nós contamos cada célula. Sua alma foi atraída. Que tipo de mente tem o Criador para fazer isto? É um sistema muito simples, é um sistema constante. Nada muda, tudo está tranquilo, não é como nossa pequena mente. Lenin, por exemplo. Ele foi para reinar país, mas mais contadores que a população. Ele descobriu que necessitava contadores que a população da Rússia para poder organizar de uma maneira igualitária. Se ele toma esta população a ter um contador, nada funcionaria. E hoje em dia, com os computadores, estamos chegando a esse ponto. Estamos chegando ao ponto que os computadores podem fazer tudo, contar tudo. O que significa contar? Contar significa como a última geração vai viver ou vai receber o que é necessário para o seu corpo e o resto para a obtenção espiritual, para cobrir toda a humanidade, para que eles tenham um estado cômodo, levando em consideração a personalidade, o estado de cada um. Sim. Assim vai ser um computador. E aluno, então, aqui nós temos o Michael, ele consome uma quantidade de calorias específicas e é claro que vamos ter pequenos computadores calculando tudo. Como vamos contar uma pessoa necessita? Não, diz Rav. A tecnologia está indo nessa direção.
E então vamos ter um computador e vamos ter todas as pessoas dentro dele. Não diz Rav. Vai ser muito mais. Vai ser todo o futuro também. Vai ser um sistema geral, ampliando tudo. Em um estado harmonioso. Ele trabalhava nesse estado. E agora, todas essas condições, você tem que trazer esse estado passado, mas com um coeficiente, com uma participação sã em partes rompidas. E são de acordo com essa conexão mútua, Alono. E esse é o grau que se sente pelo cabalista. Algo perpétuo desse sistema, sem Rav. Outra pergunta? E com a força superior. Não. Os cabalistas não têm paciência, são pacientes e se irritam facilmente. Aí eu diria que há irritações, obstáculos. É muito difícil estar no estado calmo e tranquilo, mas por outro lado também, este é o estado onde o cabalista revela as coisas e, portanto, para isto é necessário ter a intenção correta e a prática. Continuamos. Quando você experimenta a preocupação maior como cabalista, Rav, eu sinto uma experiência ou experiências muito profundas, preocupações muito profundas quando meus estudantes não entendem a necessidade de estarem dedicados a este movimento, a este caminho. E eu creio que isso provavelmente vai mais forte. Alono, você sente que como Это негативное, а позитивное? Это негативное, а позитивное. é como uma... Não é uma traição. Eu não diria desta maneira. É como algo que não se dá importância, um desleixo, vamos dizer assim. Não há uma impressão positiva. Quando estão juntos em uma direção, mas estão desleixados, estão distraídos. Então essa relação não te toca de forma pessoal. Para mim, pessoalmente, tudo está dirigido à minha intenção e à conexão com o Criador. Tudo prospera para aquele que ama o Criador e vai ao seu caminho, na sua experiência com o Criador dentro de mim. E às vezes eu descubro... É um trabalho constante com o Criador. Porque o cabalista necessita ocultar-se em estados internalizados e tem que viver uma vida dupla. Por que tem que esconder-se, Rav? Eu não me escondo. Eu simplesmente não posso revelar essas coisas a ninguém. Como se nós revelamos. Nós não revelamos nossas sensações. A pessoa já pode dizer desde pequena o que ela sente. As lágrimas revelam. Há uma raiz espiritual para as lágrimas? Rav, sim.
As lágrimas são como uma abundância de sensações. Quando nos damos conta que quando você fala sobre o seu professor, você chora. Sim, diz Rav. São sensações exatamente, sensações positivas. Sim, são sensações, simplesmente. E sensações negativas? Não, eu não choro nas sensações negativas, somente com relação ao meu professor mesmo. Porque um cabalista são impacientes, deveriam ser pacientes e pacíficos. Rav, a qualidade do Criador é impaciência absoluta e falta de calma, porque como ele tem uma só aspiração com relação a isto, ele está em uma calma absoluta. É uma velocidade infinda, um avanço infindo ao Criador. Aluno, qual seria um caso no qual um cabalista perdoa uma coisa? Não há perdão. Ele não pode justificar, é impossível explicar através de qualquer ato em nosso mundo, mas é quando a pessoa necessita estar em temor, porque aí está a sua correção. Estou olhando a nossos amigos, estão perguntando como é que o cabalista segue ao Criador e obriga que o Criador se revele a ele. Sim, está escrito assim, que o Criador está oculto e a pessoa está tratando de revelá-lo. Como assim o faz? Através desse mundo, dentro de mim ou fora de mim. E este é o trabalho. Uso tudo nesse sentido. Moshe, como há um pagamento, uma retribuição. Qual a diferença? Qual a diferença entre o alcance espiritual nas diferentes etapas da vida? Todos são diferentes. Sim, hoje é muito, há um egoísmo muito maior. É um tempo muito específico hoje em dia. É algo mais produtivo, mais exigente. Sim, diz Rav, é um caminho que se faz mais curto. E que mais diz? Eles estão num nível no qual eu obtive em 20 anos, estão em um caminho diferenciado. E os meios são os mesmos ou mudou alguma coisa? É impossível dizer isto. Na espiritualidade, o alcance é diferenciado. Eu escrevi as minhas impressões que eu recebo de Basulam, e eu vejo que é difícil e até mesmo impossível de escrever. É impossível medir o avanço em 2 anos de nosso mundo. A qualidade da obtenção espiritual é diferente hoje em dia do que no passado. A qualidade da obtenção espiritual é muito diferente. Hoje em dia é algo muito mais concreto. Hoje em dia, você se acham vi completamente diferente às gerações anteriores e estão muito ciosos disto. As qualidades espirituais que a pessoa recebe
pode limitar ao cabalista? Depende de fato de cada um. Como pode justificar ao outro? Обман, он перечисляет. Desculpe, não se entende a tradução. Um instante, por favor. Há uma necessidade que o cabelista tenha esta medida, que sejam atraídos mais a Kabbalah, que tenham essa autoatração. O ego atrapalha um pouco. A pessoa não pode trabalhar diretamente com o ego. A pessoa somente trabalhar como se fosse um movimento circular de abordagem ao ego. Um exemplo, como nos confundimos em tudo. Tudo que nós escutamos, tudo que nós percebemos, tudo que nós estudamos, tudo é um jogo. Não imaginamos tudo o que nos afeta de forma negativa ou positiva. Não temos uma percepção plena do que afeta o nosso entorno. Então a mentira espiritual é a maior? Como disse Baha Sulam, as pessoas estão dispostas. Sim, quando você obtém o mundo espiritual, não vai querer cortar-se os braços e as pernas, mas vai ver que é uma percepção muito diferenciada, melhor, mais impactante do que a real deste mundo. Há uma pergunta. Professor, por gentileza, nos explique como você alcançou esse marsom. Em qual circunstância, em que momento? O que significa cruzar esse marsom? Cruzar o marsom é cruzar a barreira do potencial. Eu não sei nem como exprimir isso, para falar bem a verdade. Depois do qual uma pessoa começa a entender o que significa estar na qualidade de outorgamento que antes não sentia. Ele pensou que quando outorgava era similar à qualidade espiritual. Quando amava, era a mesma qualidade espiritual. Em realidade, não é dessa maneira. A qualidade de outorgamento vem a pessoa depois de uma ação e começa a ver o mundo dentro da qualidade do outorgamento. Há uma luz totalmente diferente. É como um projetor que se prendeu dentro dele, dentro da luz. Anteriormente estava na obscuridade total. Digamos com uma projeção de raio-x. Colocamos uma máquina de raio-x e de repente nós vemos tudo através desses raios. A revelação é para que nós revelemos as conexões que existem dentro da pessoa. O que é tão visível? A pessoa vê conexões entre todas as partes da criação. A forma realista. E para eles, o que não é revelado, todavia, a pessoa desfruta através disso. Uma pessoa está contente pela harmonia, pelo potencial de harmonia que ela percebe. É como uma melodia especial. Quando a pessoa sente a necessidade, em cada momento, a parte da criação, as partes da criação que se complementam mutuamente, sim, e fluem de uma a outra e criam esta plenitude, esta imagem completa. Há algumas contradições aqui, mas que se revelam e depois há uma completitude, uma complementação entre elas.
Aluno, é um estado determinista ou sempre está mudando? Sim, exatamente. Sempre está mudando. É como uma harmonia, uma melodia. Aluno, como os cabalistas no mesmo nível de que está você pode mentir ao seu próprio ego. Rav, a pessoa não necessita fazer isto, tapear o ego. Simplesmente estou atuando. Estou jogando quando eu atraio a luz superior e trato isto desde a manhã até a noite, em qualquer circunstância, de tratar de gerar esse contato apropriado, correto com o Criador. E não há nada mais além dele. E tudo se faz somente para o bem. E além do que, há todos esses estados que aparecem diante de mim, e dentro disso eu tenho que determinar que não há nada mais além dele. E isto é o que nós temos aprendido agora na classe. A parte disto, há outros estados que começam a ser calculados. Os cabalistas calculam, escrutinam muito, analisam muito. Quando eles sentem as 3 linhas e começam a orientar-se dentro do sistema. Uma pergunta de Chicago. Temos amigos muito especiais aqui, que vão diretamente ao coração. Sabíamos que você, como cabalista, as qualidades que a pessoa obtém do amor, você vê algo, uma qualidade negativa. Quando se revela isso, como se revela isso? Rav, vejo coisas negativas, sim ou não? Depende. Depende de como interpreta isto. Depende da análise que a pessoa faz, o ângulo projetado por ela, através da qual vê a circunstância. A pessoa pode ver de maneira usual, como as pessoas podem olhar e ver as raízes espirituais, podem ver que isto existe dentro das partes, dentro do estado corrigido, até a correção. Depende. Depende de como a pessoa vê. Tudo existe no mundo espiritual, mas um cabalista elege, escolhe. O cabalista escolhe qual ponto de vista é mais efetivo para ele. Há muitas perguntas sobre você. Como está claro para a pessoa que se encontra no mundo espiritual? Eu vou te dizer uma coisa, diz Rav. É algo instintivo. Quando eu estava buscando, eu passei através de muitos professores. E encontrei muitos professores muito sérios. Nenhum deles estava satisfeito. Conheci também muitos cabalistas. Eram cabalistas muito específicos, eram grandes, mas eram incapazes de ensinar-me o estilo que eu buscava. Portanto, isto continuou até que eu encontrei o meu professor. Terá que buscar. Se você não gostar de Lightman, então há outro. Eu os aconselharia que checassem isso por si próprios e depois podem determinar se querem voltar a Lightman ou ir para outro professor. O mais importante é que vocês avancem e vão com o que sua alma está clamando, vão pelo clamor da sua alma. Uma pergunta de Moscou. Há outros critérios em Kabbalah que diferenciam uma experiência cognitiva de uma experiência cabalista? Rav, essa não é uma sensação que a pessoa simplesmente pode compartilhar um com o outro. Não são comentários inteligentes ou teorias astutas passadas, conhecimentos ou entendimentos.
É algo que a pessoa sente que está pedindo para a sua própria alma, para si próprio. E não tem que saber essas coisas internamente para poder entender em si a si próprios. E entender que agora está aprendendo sobre a vida. E sobre essa sensação, se existe, vê, busca, sim. Daniel da Holanda, pode um amigo determinar o estado espiritual do outro? Não, diz Rav, não é possível. A pergunta de Londres. Como pode uma pessoa avançar no caminho espiritual e não ser admitido pelo seu ego? É difícil, mas a pessoa sente, na medida da qual ele possa entender mais as fontes cabalistas, as escolhas e lições, se a pessoa sente através das lições que te tocam a você. E você quer sentir isto mais. A sensação é mais importante aqui, porque o avanço é em sensações. E então, isto se evidencia pelo fato que você está avançando. As etapas do ascenso. Se você olha para trás, você consegue ver o seu caminho. Se mudou algo ou não, Rav? Não sou eu sou incapaz de fazer isto. Se me dizem que é assim que eu devo atuar, eu sou incapaz de fazer de outra maneira do que eu tenho diante de mim, da forma com a qual eu sou. Não sou capaz de fazer nada por mim mesmo. Realmente, eu gostava de apressar esse estado, mas tampouco isso se torna possível. Aluno. Bom, em Kabbalah, um aspecto muito prático, não é mesmo, Rav? Constantemente, sim, estamos praticando, mas a pergunta é se o estudante realmente quer praticar. A prática no grupo, a prática é durante o dia. Eu dou muitas aulas e para os novatos. Os novos sempre estão perguntando qual é a prática. A prática não pode simplesmente ser sentar 20 horas o dia estudando, estamos sentados. Mas o que nós fazemos praticamente? Sentamos e falamos o que nós estamos fazendo de fato durante o dia, durante o restante das horas. Em primeiro lugar, existe muito material, muitos idiomas. Vimos Reino Unido, Berlim, França, com Düsseldorf, Chelavins. O que eu quero dizer é que há muitas lições, classes diárias. Há um blog, materiais, gravações, todas as diferentes discussões, workshops, círculos. Há muitos materiais. Você trata de passar. Há que se passar a maioria do material através um do outro. E também há que manter a conexão entre nós. Aluno, sim, nos conectamos sempre. É suficiente. Durante o restante do tempo, a pessoa pode ler os materiais. E na lição matinal também é muito importante passar isso. Então, esta é a prática cabalista. Ler, fazer círculos de discussões. Sim, assim é, porque através da leitura, estudo, a luz começará a afetar-te. Participa dos nossos eventos e congressos. Há eventos, então vai se sentir que está mudando.
começará a entender e sentir o material muito mais e participar no desenvolvimento. E o que nós deveríamos fazer é a vida regular, nos processos que estão acontecendo em nossos dias. Isso simplesmente flui por sobre o que há que ser feito neste mundo. A pessoa tem que viver, tem que apoiar a família. Isto a pessoa deve fazer normalmente, como um peso adicional, uma responsabilidade adicional. Sim, mas há aqui um avanço através do qual a pessoa experimenta, não? Por exemplo, eu tenho uma certa atitude com relação aos outros e agora eu estudo Kabbalah, então tem uma diferença de atitude com relação aos outros. Sim, claro, há uma atitude totalmente diferente. A pessoa entende que tudo é orientado a um objetivo, tem que ser experimentado. Então, é o resultado das lições anteriores. Sim, diz Rav, a pessoa entenderá que tudo vem do Criador e passa através dela. Não importa. Tudo sou eu, e tudo é entregue para que eu avance e para que eu possa relacionar-me totalmente ao Criador, essa única força que está controlando tudo. Se eu me calibro desta maneira, aonde todos os pensamentos e sensações, tudo que eu faço, dentro de tudo isso, o Criador existe, e essa é a natureza que me guia, me move, me mostra desta maneira, simplesmente ao ponto no coração que parecia não estar conectado à natureza externa ou interna. Com a ajuda deste ponto, eu sou capaz de sair de mim mesmo, de sair deste material e observar-me ao largo. Há campos através de todo o mundo. E uma pergunta de Nikolaev: desde que momento a pessoa que estuda Kabbalah pode ser chamada cabalista? Um cabalista é uma pessoa que é capaz de realizar a primeira restrição sobre si próprio e anular-se frente à influência do Criador. Outra pergunta de Simeão: tem você uma sensação de inveja frente a cabalistas que obtiveram pontos mais altos? Não, em nenhuma situação. Uma inveja diferente talvez, mas não esse tipo de inveja que eu quero permanecer no meu caminho, tirar o dele. Não tem esse tipo de inveja humana. Não tenho inveja de tirar uma pessoa do meu caminho e tomar o lugar dela. E tomar o lugar dela. O cabalista se convence. Há que convencer-se disso? Ou é natural que a pessoa diz que não há nada além dele, Rav? Não somente quando a pessoa obtém o último passo e o descobre de forma... Então, ele pode ver que em todo sente-se egoísta. Não há nada mais além dele realmente, porque tal forma a pessoa revela nesses desejos muito pesados e difíceis. Então, todos esses graus de avanço, há muitos eventos, e nesses eventos a pessoa vê a força, não vê a força do Criador. Rav, o cabalista. А вот события, мы говорим события, внешние события, за внешними событиями нашего мира. Eu sugiro, desculpe, não se entendeu esse texto. Quando nós falamos de eventos, se falam de eventos externos. O cabalista tem que ver por detrás desses eventos. Sim, exatamente. Может занять несколько лет. За этим событием я вижу, а за этим я еще не вижу. И прошло несколько лет, и я увидел. Isto pode tomar alguns anos para se chegar a este estado.
Почему нельзя как в университете? Pergunta: Сдал экзамен, переходи к следующему. por que quando uma pessoa passa certo grau, ela volta ao seu estado anterior ou cai? Rav, por certo, А что такое красота для каббалиста? quando a pessoa estuda na universidade todos os temas, qual é a raiz para esse cabalista? Происходит сопряжение несопрягаемого. То это ощущение, которое при этом возникает, это счастье, это радость. Vamos aguardar a retomada da transmissão. Um instantinho, por favor. É a sensação, o gozo. Которые постоянно A pessoa bela é uma pessoa Вот Андрей Черновцов спрашивает. que tem contradições, mas chega a um equilíbrio diante dessas contradições. Вокруг другие старые. ты изменился. Люди не становятся. Na medida na qual eu sou amável ao outro, eu sinto Как не запутаться, духовно продвигаться? Eu sinto que eles não mudam, as pessoas não mudam, você que tem que mudar, não o outro. Есть каббалист, который живет Como não confundir-se entre diferentes formas de percepção quando a pessoa avança? Você mencionou que os cabalistas olham a vida como corrente. Маленькое поначалу. Nada deve ser confundido, tudo está muito claro. Talvez haja um pouco de confusão ao princípio, mas isso passa rapidamente. Общение с товарищами по группе. Ни в чем ты путаться не будешь. E a pessoa tem esta interação normal com os amigos. A pessoa não vai estar confusa, perguntar o caminho do cabalista na direção. Se cruza a barreira entre o corporal e o espiritual, não há caminho atrás? Система управления. Rav, quem vai querer voltar a nosso mundo depois que é revelado um mundo superior? A pessoa revela a organização do mundo superior, que revela tudo e sustenta tudo. E pode participar em tudo isto e estar realmente com os olhos abertos. O Zohar o descreve como pessoas que vivem em nosso mundo, como são seres humanos que têm olhos voltados para dentro. Os cabalistas têm os olhos abertos, olhando para fora e sabem o que está acontecendo em seu entorno e por que está acontecendo. É impossível descrever a harmonia e felicidade e alcance espiritual que um cabalista obtém. Que revela é realmente uma recompensa muito grande. Querido professor, nos diga, o que pode fazer uma pessoa que é ligada a um nível espiritual e cai deste nível? Rav, é impossível cair antes. É necessário que tenha uma garantia que suba novamente. E esta garantia é o grupo. Se a pessoa está conectada a um grupo de uma maneira correta, o grupo vai tirar desse estado. Então é como uma garantia para que a pessoa não caia. Exatamente. O que significa avançar ao alto? Como a pessoa pode entender isto? Como a pessoa pode entender o avanço em si? Entender que avança, a pessoa avança na revelação do mundo superior. Eu revelo para mim mesmo, gradualmente eu começo a sentir que a natureza é infinita e não tem limites. E também eu sou infinito e não tenho limites nesse sentido.
Eu estou numa realidade completamente diferente. Quando eu estava cansado, eu tinha certas limitações. E aí descubro que é uma calma absoluta, que é uma força absoluta que conduz tudo a um equilíbrio e a um balanço. A pessoa está em uma interação máxima e profunda com esta força superior. Quais são os graus de avanço para um cabalista? A humanidade está desenvolvendo-se por 3.000 anos e Kabbalah é a conexão correta, é um método para conectar-se às pessoas. Cada grau é uma conexão apropriada. Por que hoje em dia as pessoas não sabem sobre isso? Qual é o problema, Rav? Não depende se são inteligentes ou não. Depende se há necessidade para essa revelação. Quer dizer, se ele quer saber a razão pela qual existe, pelo que vive. Se a pessoa tem esta inquietação, há uma necessidade para isso, então vem a Kabbalah. Se está falando de realização e eu estou falando de conhecimento. Conhecimento, porque as pessoas não sabem isso. Nós inventamos tanto nesse mundo, mas um ponto de informação sobre o ser, sobre o existir, nós não temos. Por que esta carência, essa deficiência? Não, isso não é importante. A pessoa não sabe de fato o que não deveria de saber. Portanto, a Kabbalah simplesmente revela agora, no século XX. Então a pessoa não tem que saber que a solução vem do Criador? Não, agora não é necessário para todos. Talvez na próxima etapa, será? Estamos convidando a todos os nossos amigos a visitar Kabbalah.info e ver de nosso material e cursos de estudo. Por que há tanta material, se somente há um Criador, Rav? Porque há 4 diferentes graus: animado, vegetativo, animal e humano. E aqui temos esse grau humano, que é o maior de todos, que é o aspecto vegetativo. Toda a sua quantidade é inversa à sua qualidade. No aspecto vegetativo é enorme e cobre toda a terra, mas a sua massa é de uma qualidade animada. Há muitos animais, mas todos iguais a um ser humano, assim como está organizado. E então, há uma necessidade muito grande de inanimado. É necessário que exista para sustentar a este grau maior e essa qualidade vegetativa. Sou muito preguiçoso, como posso deixar de sê-lo no caminho espiritual? Rav, ser preguiçoso é uma qualidade muito bonitinha no caminho da espiritualidade, porque previne que a pessoa faça tolices. Porque meu marido estuda Kabbalah? Não entendo. Estou contra isso. Por que você está em desacordo? Porque não é o teu momento. Não é o teu momento de entender o porquê ele está estudando, porque isso é importante para ele. Quero dizer-te que, através do estudo, ele está ganhando um avanço espiritual. Olha, o entendimento não é para todos. Teve sorte porque é o teu marido. Cruzar Marson é uma percepção mais profunda do mundo, Rav. Cruzar Marson é uma percepção do mundo numa qualidade de otorgamento. Marson ou não há Marson? Bom, quando você descobre, e você entenderá que sim, isso existe. Portanto, vamos tratar de obter isto.
Em qual grau podemos sentir diferenças entre a satisfação interna e a satisfação da pessoa? Em que nível nós vemos isso? Em nível de Binah. Не вопрос, а Quando талант интересует Ирина. Как удается a pessoa quer satisfazer a si próprio ou o outro. Me impressiona muito o seu talento. Como pode nos dar material desde o ponto em que nós possamos apreciá-lo? Bom, eu estou muito cansado. São 4 da tarde aqui e eu estou falando desde as 3 da manhã, então... как выдержать баланс между нашим миром и постижением духовного нашего мира. Этот баланс прекрасный, Диана, послушайте, это просто... Desde as 9. Como encontro o equilíbrio em nosso mundo Все это постигнем, все это будет... e o mundo espiritual? Equilíbrio é muito bacana, não há nenhuma contradição nesses dois mundos. Vamos descobrir tudo isso, não se preocupe. Trate simplesmente de fazer qualquer coisa que possam ou precisem para obter o mundo superior. E aí tudo se organizará por si próprio, receberá uma imagem, e vai ser uma imagem bonita, bacana, ощущение вечного движения. Брюс пишет, что в com tal harmonia, В этой жизни que te dará uma sensação de constante beleza. Baal Sulam escreve sobre isso, que isso acontecerá neste mundo. Nesta vida, sim, diz Rav, neste mundo e nesta vida. Experimentarás tudo que é no mundo superior. E boa sorte para vocês. Até a nossa próxima reunião. Preparem-se para os congressos na Ucrânia. Vamos ter o congresso no Chile, na Colômbia, na Argentina, no Brasil, no México e também na América do Norte. Muitos congressos diante de nós. E todos são o nosso propósito. E são pontos principais do nosso avanço. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos.